Boa tarde, voltamos às nossas sessões, a sessão da quinta-feira, no período da tarde, iniciando com o processo pautado sobre o número 122, relatoria da conselheira Paula Santos de Abreu, contribuinte Mecalux. Por favor, relatora, o relatório sintetizado e o voto. Sim, esse processo é um processo que a gente já tinha começado a julgar na sessão do mês passado, e eu tinha, inclusive, não conhecido o recurso por entender que ele era intempestivo, mas o conselheiro Marcos me chamou a atenção para o carimbo, né, que estava na peça do recurso voluntário, e então nós decidimos conhecer do recurso. Eu tinha também no meu voto votado por converter o julgamento em diligência, mas houve também um questionamento de que o contribuinte não tinha trazido mais documentos contábeis nesse caso. E como era um lote muito grande, eu não me lembrava dos detalhes, porque eu tinha pedido a conversão do julgamento em diligência. Então, o que eu fiz? Eu acabei trazendo muito mais detalhes nesse voto para explicar para os demais colegas o que eu vi nesse processo que merece uma atenção melhor. Eu vou, então, ali no mérito, eu até coloquei novamente o voto nessa pasta para que todos possam me acompanhar, e a folha 5. Essa questão é uma questão de homologação de uma DECOMP, e que a homologação não foi... a DECOMP não foi homologada, a compensação não foi homologada, em princípio porque não haveria crédito, ou o crédito não seria suficiente para compensar o débito intentado. E o valor que a contribuinte visava compensar era de R$ 252,84. Se vocês forem ver aí os autos na folha 29 do volume 1 do processo, tem uma cópia de um pagamento de um DARF no valor de R$ 834,21. Eu colo aí o DARF. A contribuinte alega que esse DARF foi um crédito utilizado para quitar todos esses débitos aqui. Só que o crédito não foi corrigido pela taxa Selic. Aí ela faz uma tabela, coloca todos os números de perdicompes que foram homologados com esse crédito, né? E vocês vão ver aí 3 partes, e explica que, de fato, houve um erro no preenchimento do campo da DCTF retificadora, porque teve aí essa discussão também, que a contribuinte tinha entregado uma DCTF com o valor do crédito, mas com o débito. Depois ela retificou antes do despacho decisório e tirou o débito, mas também não colocou o crédito. Então, ela zerou nessa DCTF retificadora. E por isso que o crédito não havia sido localizado pelo sistema. A recorrente explica que, de fato, houve um erro no preenchimento do campo do crédito da DCTF retificadora, o que teria impossibilitado o cotejo dos valores para que a compensação fosse processada. A decisão da DRJ recorrida, no entanto, julgou improcedente o pedido da recorrente, justificando não haver elementos de prova suficientes para a comprovação do seu direito. Na análise do pleito da contribuinte, a turma julgadora verificou que foram apresentadas 2 DCTFs para o período investigado. A DCTF original, emitida em 15 de agosto de 2003, que apresentava o valor de R$ 155.834,21 no Código de Receita 2362 de RPJ para o período de apuração da compensação, que era de maio de 2003, e cujo pagamento foi alocado para pagamento do referido débito, que era da DCTF. E uma segunda DCTF apresentada em 14 de setembro de 2004. Essa última não informou valor algum de débito para o período de apuração, que era de maio de 2003 em questão. Ocorre que também não informou o valor do crédito informado na DCTF original e que tem o DARF de pagamento. Ressalta-se que tal crédito foi reconhecido na decisão atacada, como se demonstra pelo print da tela do sítio da Receita Federal anexada no acórdão recorrido. Então, aí, o print da tela da Receita, que está, inclusive, no acórdão recorrido, verifica ali o pagamento do DARF. O que se discute aqui, portanto, não é a procedência do crédito, mas sim a sua utilização integral na quitação de outros débitos da contribuinte.
Nesse sentido, a decisão da DRJ observa que o valor do crédito de 155 mil foi alocado para quitação dos seguintes débitos. Aí eu coloco esses débitos aí. Eu vou chamar a atenção para o que o acórdão recorrido colocou. Um débito de R$ 3.974,12, e aí põe o nome de um PR, um débito de R$ 146.534,93, também com o número de um PR, um PER de compra no valor de R$ 4.633,64 e um outro PER de compra de R$ 691,52. Ocorre que, ao analisar as evidências apresentadas nesse processo, verificam-se algumas inconsistências nos valores informados nas DECOMPs transmitidas, e que a contribuinte trouxe as DECOMPs e que estão naquela lista, e os valores encontrados pelo julgador ACO, como se destaca. No acórdão recorrido, o julgador ACO aponta que a DECOMP de número 12.902, se é esse número aí, visava compensar o valor de R$ 3.974,12. Só que esse valor, quando a gente vai ver aí, olha, ele está escrito como valor reservado para restituição. O valor bloqueado é o valor de R$ 4.633,64, que bate exatamente com o valor da DECOMP que foi ser listada pelo contribuinte, naquela lista que foi apresentada lá em cima. No entanto, o documento acostado aos autos indica que o valor a compensar seria aquele indicado como valor bloqueado no sistema da Receita, e que está lá naquela lista também. E aí eu ponho, inclusive, a DECOMP que o contribuinte anexou. Na segunda compensação analisada, a decisão recorrida apontou que a contribuinte teria compensado o valor de R$ 146.534,93 com o crédito existente. E aí coloca ali, mas não é o valor bloqueado, é o valor reservado, e não tem esse valor de 146 mil naquela lista que o contribuinte apontou lá em cima. Ocorre que, ao verificar a DECOMP transmitida, o valor que se pretendeu compensar foi de R$ 691,52, ou seja, o valor indicado como valor bloqueado do crédito. E aí eu ponho as DECOMPs. Daí que se verificam algumas inconsistências na análise apresentada do acórdão recorrido, havendo evidências que demandam um maior aprofundamento na investigação da utilização do crédito indicado pela recorrente. De certo que o crédito tributário do contribuinte nasce do pagamento indevido à malta devido, não cabendo à Fazenda Pública realizar a cobrança de quaisquer valores que não estejam previstos em lei. Aí, bom, e é por isso, né, que eu vou pular a parte do princípio da verdade material, pelo qual eu entendo. Nota-se nesse caso que, embora a contribuinte não tenha anexado cópia dos documentos contábeis que pudessem arrobustar seu pleito, como aduz o julgador ACO, há evidências apontadas no próprio acórdão recorrido de que o crédito no valor de R$ 155.834,21, referente ao mês de maio de 2003, existe e que foi utilizado para compensar outros débitos, conforme indica a recorrente. Também não restou em controvérsia que o valor do crédito seria insuficiente para compensar o valor pleiteado nesse processo administrativo fiscal, como entendeu o julgador ACO. Por esse motivo, e com o intuito de consolidar a convicção dessa conselheira, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, remetendo-se os autos à unidade de origem para que analise a utilização do crédito pleiteado pela recorrente à luz das informações prestadas na planilha indicada por ela, nesses autos, na DCTF retificadora, na DIPJ apresentada, bem como nos demais documentos e elementos disponíveis nos sistemas informatizados mantidos pela Receita Federal ou cujo acesso lhe seja franqueado, intimando a recorrente para que apresente outros documentos que entenda necessários a essa análise. Na sequência, cientificar o contribuinte para que ele se manifeste em 30 dias sobre o teor do relatório, e depois o processo deve retornar a esse colegiado para julgamento. Proposta da relatora, conversão em diligência. Se alguém tem alguma posição contrária ou com informação adicional, se manifeste. Presidente, eu li o processo aqui, a questão toda é que o contribuinte, eu vou divergir da nova, já antecipando, vou divergir da relatora. Por quê? Primeiro, a peça recursal dele, ele requer só a questão de direito material e não traz argumento nenhum. E a decisão é bem clara do DRJ. Segundo, os aspectos todos trazidos pela relatora é que esse pagamento que ele suscita aí como pagamento indevido, na realidade é uma estimativa.
recolhida em maio, tá? Então, essa estimativa, a correção monetária dela seria do saldo negativo a partir do ano seguinte, e ele quer tratar isso como repetição de débito. Então, na origem da discussão dele é essa, ele está calculando como repetição de débito, e isso é saldo negativo. Eu olhei o processo aqui rapidamente, Paulo, e olhei aqui a decisão do DRJ, e os sistemas, eles apropriam isso corretamente. Então, não tem, pelo que eu vislumbrei aqui, não tem nada disponível. E a decisão do DRJ analisa isso e diz para ele assim, ó, olha, não tem nada, esse pagamento aí já está tudo reservado. E aí traz os documentos para provar que está alegando. Aí na peça recursal ele diz assim, não, aí faz toda aquela lenga-lenga de direito material, tudo, diz que tem o direito, mas na realidade isso aí é uma estimativa que tem que compor o saldo negativo, e eventual discussão de correção monetária é a partir do ano seguinte, desse saldo negativo. Então, e os sistemas, se os sistemas da Receita nessa parte de apropriação e correção monetária não são confiáveis, coloca em xeque todos os nossos trabalhos aqui. Então, na realidade, tá, ele não trouxe nenhum elemento probatório, eu vi a peça recursal dele tentando forçar uma perspectiva, e o cerne da dúvida da nobre relatora é que essa aí é um saldo negativo, e então claro que a correção monetária vai ter um hiato temporal maior, que ele foi o recolhimento em maio, mas formou saldo negativo em janeiro do ano seguinte. E aí, naturalmente, vai faltar valor aí se houver a perspectiva de repetição de débito. Então, eu já antecipando minha posição, a não ser que, claro, que alguém traga algum elemento concreto, efetivo, que me contraponha e eu aceite, eu já divirjo da nobre relatora e nego o provimento. Alguém quer se posicionar? Então, vou chamar na votação. O Marco já divergiu, pagando. Eu posso só dizer uma coisa, doutor Paulo? Eu acho aqui que não tem, a discussão não é se os sistemas da Receita, eles apropriam juros ou não, tá? Eu estou só dizendo que a análise da DRJ, da forma como foi feita, me deixou dúvidas de que realmente o crédito foi totalmente utilizado, porque ele não olhou essas decontos aqui, e tratou como se fosse aquele valor residual, como se fosse um pedido de restituição, e eu não vi isso nos autos, então por isso que eu estou pedindo a diligência. Perfeito. Pagando. A proposta da relatora converter em diligência, o conselheiro Marco Rogério divergiu e negou o provimento. Eu vou com a relatora, presidente. Conselheiro Evandro. Microfone. Você acha que o seu microfone do notebook está desligado também? Não, acho que eu liguei agora. Não vai. Eu vou acompanhar a divergência, então. Conselheira Júnior. Divergência. Conselheiro Wilson. Eu fiquei com uma dúvida, presidente. Eu acho que convém aí até. Eu acho que teria que analisar um pouco mais as informações, mas eu acompanho a relatora na diligência. Conselheiro Luciano. Eu vou acompanhar a relatora, presidente. Eu vou acompanhar a relatora também. Se há uma dúvida aí, até o próprio Wilson, que também trabalha nessa área na ET, trabalhou e também é conselheiro, que trabalha muito nesse aspecto aí. Vamos dar, dentro do princípio da prudência, aí, vamos verificar melhor isso aí. Não há prejuízo para ninguém, nem para a fazenda, nem para o contribuinte. Se ele não tiver documento nenhum, ele não vai ter o direito dele reconhecido e a vida segue. Então, por maioria de votos, converter em diligência. Seguindo. Próximo, o processo é meu, eu já acho que já disponibilizei, deixa eu verificar aqui. Só um minutinho que eu tenho que trazer para a pasta aqui. Já deve estar aí na pasta, na minha pasta. Associação Goiana. Eu já vou ao voto. Conseguiram acessar? Uhum. Todos conseguiram? Estou abrindo aqui, mas pode ir. Então vamos lá, é o item para que fique registrado aqui
na sessão, né? É o item 121. Aqui está como Sociedade Anhanguera de Ensino Limitada. Isso aí começou como Associação Goiana, depois houve a mudança do nome da entidade. Então, no começo do processo era a Associação Goiana, depois deve ter sido alterada para a Sociedade Anhanguera. De qualquer maneira, é o mesmo contribuinte. Então, passo ao voto. Recurso voluntário interposto pela contribuinte, em face de decisão exarada pela DRJ Brasília, e que ratificou o entendimento da DRF Goiânia no sentido de deferir apenas parcialmente o pedido da recorrente, formalizado em pedido de restituição, PER, ainda em papel, protocolizado em 11 de abril de 2005, abaixo reproduzido. Eu trouxe aí. Trago também a motivação do indeferimento, que depois eu vou falar no voto, não vou ler agora, né? Depois eu trato disso lá no voto. A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando feitas as alegações dela, depois eu também cuido disso. Diz também a DRJ de Brasília que não foi comprovado esse indébito, por isso não reconheceu o direito creditório. E o processo veio aqui para julgamento para a gente na data de setembro, na sessão de setembro. Naquele dia, naquela data, eu fiz a seguinte informação: esse processo retorna de diligência. A data da ciência que aparecia no AR, que está aí nas folhas 11 do voto, logo no começo do voto, no começo já do mérito aí, aparece como 17 de junho, a data que ele tomou ciência do acordo da DRJ. A data da protocolização do recurso voluntário, conforme o carimbo aposto pelo chefe do CEORT de Goiânia, na folha inicial do recurso voluntário, folha 171, mostra 21 de julho. Então, o que acontece? Estaria intempestivo. Entretanto, a autoridade preparadora da DRF Goiânia, ao movimentar o processo para o CARF, manifestou-se pela tempestividade no despacho juntado nos autos na época. Então, o que aconteceu? Naquela data, né, originalmente, eu fiz a contagem, nós estávamos todos, acho que todos aqui, com exceção do Wilson e o Luciano, nós estávamos todos na sessão, e de fato dava acho que 36 dias. Aí nós devolvemos, proposta minha de diligência, para que se fosse confirmado, por existir uma contradição que poderia ensejar eventual preclusão processual. Foi lá de volta para a DRF de Goiânia para informar se de fato seria tempestivo, como tem a informação aí de folhas, ou se seria intempestivo, conforme o carimbo aposto lá no próprio recurso voluntário. E a resposta veio dizendo o seguinte, que está aí, ó, nas folhas 13, que é tempestivo, por 27 dias. Por quê? Porque embaixo da folha do recurso voluntário, da primeira folha que eu reproduzi em cima parcialmente aí, tem uma data lá de protocolo, tá aí, seria tipo daqueles relógios de ponto, né? Protocolo Receita Federal, 14 de julho, 15h45, bem pequenininho, quase nem aparece. Então, eu levei em conta na época o carimbo aí, né? Que está em cima, dia 21 de julho, mas na verdade o protocolo do recurso foi dia 14 de julho. Então, superado esse aspecto, o recurso é tempestivo. Tá? Então, passo a análise agora do mérito. Superada a questão processual, passo a análise das matérias presentes nos autos, principiando pela decadência suscitada pela recorrente, ainda que o tema não tenha sido arguído como preliminar de mérito, posto que sua comprovação fulminaria qualquer apreciação meritória. Nessa linha, diz a recorrente, que o processo de restituição não devolve à administração o prazo, ele reclama da decadência, no caso de perda de compra. Nós já temos votos, centenas de votos nesse sentido, que não há o que se falar em decadência, porque não se está tratando aqui de lançamento de auto-infração, e sim de direito creditório, que se aplica o artigo 74, parágrafo 5º da Lei 9.430. Tem jurisprudência farta nesse sentido, então eu afasto totalmente a arguição de decadência. Querem votar? Vocês acham necessário? A gente tem votado isso com frequência, mas eu posso abrir a votação. Então, continuando. Folhas 16, quase no final. Rejeito, pois, a decadência suscitada. Passa ao mérito. Aqui não se vê melhor. Em caso, cumpre esclarecer, diz a recorrente, que a recorrente promoveu o pagamento integral dos tributos declarados aos respectivos vencimentos, o que demonstra o efetivo cumprimento de sua obrigação tributária. No entanto, por situações alheias à sua vontade, alguns pagamentos não foram vinculados aos débitos, gerando em nome da mesma cobrança indevida, obstando em consequência a obtenção da CND. Entretanto, para evitar problemas, danos irreparáveis e sabores à recorrente, essa que necessitava à época do pagamento indevido da aluvia da certidão para habilitar seu ProUni, então ela precisava de CND, ele disse que pagou. E
porque senão levaria anos para ter o seu processo do ProUni autorizado, então ele resolveu pagar e tentar obter a repetição de indébito. Então, ele diz lá no final, infere-se que todo o valor pago pela segunda vez, teria pago pela segunda vez, acrescido dos encargos de moratória de inscrição na dívida ativa, deverá ser considerado como pagamento indevido, devendo ser acrescido de juros para devolução recorrente. Analisando o pleito, a DRF Goiânia, embasado em vários pareceres, lá do CEORT, demonstrou os valores devidos e recolhidos e o eventual indébito que eu trago aí reproduzido. Na sequência, pontuou o despacho decisório que o contribuinte efetuou efetivamente o pagamento dos créditos tributários, tanto na Receita quanto na PGFE de Goiânia, conforme a tabela a seguir, que eu trago aí. E concluir por acolher parcialmente o requerido pela recorrente, nós estamos discutindo aqui a posição remanescente, que não foi deferida, posição ratificada pela 4ª turma da DRJ Brasília em julgamento de primeiro grau na forma abaixo reproduzida. Então, está aí as informações, o período de apuração, o valor originário pago, o valor originário total devido e o indébito que já foi reconhecido no despacho decisório. E segue o despacho decisório demonstrando a forma que ele apurou esse indébito, porque não foi integral, diz lá o despacho decisório que eu achei assim de uma forma até bastante coerente. Os valores a maior apurados na tabela acima, que são os indébitos, correspondem ao débito originário principal. Entretanto, os pagamentos foram efetuados com os respectivos encargos legais, conforme consta nos DARFs de folhas 11 a 14. Assim, para se calcular o valor total do indébito em 29/11/2004, data dos pagamentos, adotou-se a sistemática da proporcionalidade, dividindo-se o valor do indébito principal pelo valor do principal pago, constante no DARF e do DARF. Em seguida, multiplicando-se o percentual encontrado pelo valor total do pagamento. Exemplo, ele traz o exemplo, PIS 2.377, está na tabelinha de cima aí, mais 3.212, que é o que ele traz aqui do lado, ela é na tabela de cima, dá 0,74, seria 74%. Aí ele aplica esse percentual para chegar no número final do indébito, já devidamente corrigido com os acréscimos que o contribuinte pagou. E chegou nesse número. Então, PIS, seria o indébito 6.140, a CSL 18, o imposto de renda 13, e o COFINS 40, dando 78 mil reais. Em suma, digo eu agora, palavras minhas, do indébito inicialmente reclamado pela recorrente, folhas 2, no valor já acrescido dos consectários legais, de 229 mil, 8 mil, mais 66, mais 103, mais 50, respectivamente, PIS, contribuição, imposto de renda e COFINS, após a depuração dos encargos neles presentes, chegou-se ao montante do principal a ser repetido no total de 78.788, sujeito ao acréscimo de juros pela taxa Selic a partir de 29/11/2004, tudo na forma do despacho reto que eu trago aí embaixo. Pois bem, e resignada, a recorrente sustentou que as bases de cálculo encontradas pela autoridade tributária estariam incorretas, incluindo valores que não se sujeitariam à tributação do imposto de renda e das contribuições, diz o RV. Além da omissão sobredita, foi incluída indevidamente na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição valores relativos a receitas financeiras, e também disse que foi a mesma coisa no PIS e COFINS. Pois bem, delimitada a refrega, resta ver se cabe razão recorrente ao reclamar da inserção de outras receitas, inclusive receitas financeiras, nas bases de cálculo dos tributos em discussão. Sem maiores digressões, em relação ao imposto de renda e contribuição social, descabe-lhe razão. De fato, como bem pontuado pela decisão recorrida, o artigo 521 do Regulamento do Imposto de Renda, cuja base legal é o artigo 25.2 da Lei 9.430, está expressamente definido o quê? Aí eu trago e digo lá, sem necessidade de avançar na discussão, por expressa previsão legal, em contrário, padece de fundamento o arguido pela recorrente, de modo que, em relação ao imposto de renda e à contribuição social, a qual aplicam-se as mesmas normas estabelecidas para o imposto de renda, artigo 57 da Lei 8.981, nenhuma ressalva cabe fazer ao trabalho fincado no despacho decisório da DRF Goiânia, pelo que nega o provimento ao recurso voluntário nessa parte. Vocês querem votar essa primeira parte? Vai tudo para o final. Vamos para o final. Se qualquer coisa, alguém diverge lá na frente. De outro canto, penso que razão cabe à recorrente no que tange ao PIS e a COFINS, a partir do momento em que a autoridade tributária, a autoridade fiscal inseriu outras receitas e receitas financeiras totalizando 128.389 na base de cálculo das duas contribuições, como se vê abaixo, extraído do despacho decisório, folha 107. Aí eu trago o trabalho feito pela DRF, a própria DRF que fez essa informação aí. Explico. O parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718, que impunha a inclusão de outras receitas, dentre elas as receitas financeiras nas bases de cálculo do PIS e do COFINS, da COFINS, foi fulminado do mundo jurídico por decisão prolatada pelo STF em rito de repercussão geral, que eu trago aí. E sigo. Lá nas folhas já 21, no meio da folha. Desse modo,
inquestionável que tais receitas não poderiam fazer parte da base imponível do PIS e da COFINS por sua inconstitucionalidade, mas ainda, pelo caráter de repercussão geral imprimido pelo Supremo à decisão atrás referida, seus efeitos se irradiam a fatos pretéritos, posto não ser admissível ao Estado no completar-se de valores de tributos e contribuições apurados e assentados sobre base de cálculo viciadas. Assim, em relação aos ajustes procedidos pela unidade de origem na apuração dos indébitos de PIS e COFINS, impõe-se a reconstituição das suas bases imponíveis de forma a depurá-las dos montantes inquinados pela inconstitucionalidade que se faz na forma abaixo. Aí eu trago o valor da base de cálculo feito pelo despacho decisório, menos outras receitas, menos receitas financeiras, chego à base de cálculo ajustada por mim nesse voto, e faço os cálculos de PIS e COFINS, como estão demonstrados aí. Então, a partir das mesmas memórias de cálculos elaboradas pela DRF Goiânia, na expedição do despacho decisório de folha 107, é possível chegar-se aos valores efetivamente devidos a título de PIS e COFINS e sua repercussão no caso concreto aqui tratado. Aí eu faço os cálculos seguindo o mesmo critério usado pela despacho decisório, chegando a esse valor do indébito original. Adotando os mesmos critérios e premissas assumidos pela autoridade tributária na prolação do despacho decisório, tem-se a seguinte posição final: os valores já devidamente corrigidos. Tendo em conta já haver sido reconhecido parcialmente pelo despacho decisório o direito creditório buscado pela recorrente, é possível montar a seguinte equação com os valores remanescentes a deferir. Aí eu trago tudo direitinho aí como deve ser feito. PIS e COFINS, valor total recolhido, vamos começar do exemplo só do PIS, 8.298, valor deferido pelo despacho decisório, 640, valor recalculado nesse voto, 8.298, valor creditório, dentro do creditório reconhecido nesse voto, 257. E assim também na COFINS. Total do direito creditório reconhecido, portanto, 12.291. E faço um resumo dos valores reconhecidos e indeferidos. Finalizando, é possível compor o seguinte quadro em relação ao valor do crédito da recorrente de folhas 2, os montantes que foram deferidos no despacho decisório, o importe reconhecido nesse voto que foi legado. O PER, então, original era de 229, foi deferido no despacho decisório 78, foi reconhecido nesse acordo 12 mil, e o valor que restou indeferido é de 138 mil, justamente uma parte do imposto de renda e da contribuição social, que se refere a essas receitas que eu citei atrás, e que, para efeito de imposto de renda e contribuição social, não podem ser expurgados da base de cálculo. Então, eu concluo dando provimento parcial para reconhecer o valor de 12.291,25. É o meu. E nós estamos falando do PIS e COFINS sobre receitas financeiras, né? E outras receitas também, né? Outras receitas, até hoje não saiu a decisão, a modulação da decisão do STF. Tem mas eu não, como eu não sei o que é outras receitas, e certamente não é da atividade, eu estou dando para o contribuinte. Ah, não, é por isso que eu queria saber. Então, as outras receitas... Não faz parte da atividade, porque da atividade a própria despacho decisório colocou inicialmente lá o valor lá em cima, depois incluiu essas outras receitas, que pode ser qualquer coisa, pode ser até venda de imobilizado, eu não sei. Sim, tá, entendi agora. A minha dúvida era essa mesmo, se teria a ver com a receita financeira, a receita própria da atividade, porque não, essa está lá em cima separadinha, aí vieram essas outras aí, tá? É que até hoje não saiu essa modulação do STF sobre a questão da base de cálculo do PIS e COFINS sobre receitas da própria empresa. Isso aí também, na verdade, já foi, né? Já foi superado, isso aí, porque já mudou a legislação. Mas não. Sim, mas na época, para o direito de repetição, sim. A discussão é se é para excluir todo o PIS e COFINS ou só o saldo devedor do recolhimento, né? Essa é a discussão. Não. Aqui a discussão não se trata de ICMS, nada, se trata de receita financeira. É só receita. Receita financeira. Não tem nada a ver com exclusão de valor, não, nada. Isso aqui é do ano de 2000, qualquer coisa. Não tem nada a ver. Você está pensando agora, no dia de hoje, isso aqui é coisa lá do tempo do cruzado. Tá, desculpe, eu vi a 9718 que foi excluído lá. Não, na nossa 718. Inclusive a DRJ, tinha até no julgamento da DRJ, não entendeu assim, entendeu que não se aplicava porque não teria efeito erga omnes, mas isso já foi superado, a repercussão geral. Então, eu excluí, eu só deixei na tributação de PIS e de COFINS, imposto de renda e contribuição social integral, claro. PIS e COFINS eu tirei fora essas outras receitas, aquelas que não são da atividade. É o voto. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, vou colher os votos. Marco. Eu vou para aí. Então, primeiro tem a decadência, vocês concordam com isso que eu já também eliminei, né? Marco concorda? Pagano? Acompanha. Evandro? Acompanho. Júnior? Acompanha. Wilson? Acompanha, relator. Paula? Também acompanho. Luciano? Acompanha, presidente.
Então, por unanimidade de votos, dado o provimento parcial. Entramos agora nos processos finais da sessão da tarde. Então, o primeiro tem aí um processo meu, são os embargos. Daqui a pouco eu faço, porque eu vou ter que fazer essas anotações agora. Então, eu peço ao Pagano que disponibilize o item 124. Pagano, eu estou vendo aqui que não são repetitivos. Tem 3 processos na sequência do mesmo contribuinte. Eu não sei se eles, repetitivos, eu sei que eles não são, mas eu não sei se, lendo um, você está lendo os 3 ou se são todos eles diferentes. Eu acho que um é diferente e 2 são iguais, presidente. Bom, então, começa do primeiro, 124, e vamos ver o que acontece, tá bom? Tá, o 124 é final 2010-61, né? Isso. Mesmo. Os 3 já estão na base, tá? Perfeito, pode começar a leitura e ao voto. Tá, julgamento de recurso voluntário, interposto falso à acordo da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de conformidade. Nas declarações de compensação, as 4, né, que estão aí escritas, o contribuinte compensou débitos diversos com suposto crédito de 147.166,32, referente a saldo negativo de contribuição social sobre o lucro líquido, referente ao ano calendário, né, de 2004. O saldo negativo pleiteado decorreu de dedução da contribuição devida, de estimativas recolhidas no montante de 218 mil, aproximadamente, e de estimativas de julho, agosto e setembro compensadas com saldo negativo de período anterior, no montante de 638 mil, aproximadamente. O despacho decisório, de outubro de 2010, as folhas 6 a 10, né, decidiu reconhecer o crédito e homologar integralmente as compensações das estimativas recolhidas, e reconheceu parcialmente o crédito e homologou parcialmente as compensações, né, da de final 0313, de estimativas de julho de 2004, no montante de 52 mil, consoante demonstrativos abaixo copiados. Vocês conseguiram entender? Mas só para... Então, assim, nós tivemos o saldo negativo aqui, ele era composto por estimativas pagas, né, por DARF, que foi totalmente reconhecido pelo despacho decisório, que é esse valor do primeiro quadro aqui, de 218 mil, e temos as estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior, que são as estimativas de julho, agosto e setembro. No mês de julho, nós temos 3 pedidos de compensação, tá? No pedido de compensação do mês de julho de 2004, de final 0313, que é o primeiro do quadro, primeiro pedido do segundo quadro abaixo, no valor de 152 mil, apenas o valor de 52.925 foi reconhecido. O restante do mês de julho, agosto e setembro, pelo despacho decisório, não foi reconhecido, tá? Das estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior. Em seguida, o acordo recorrido reconheceu o crédito e homologou as compensações das estimativas de agosto e setembro de 2004, porém não reconheceu e não homologou o restante da parcela da compensação da estimativa de julho de 2004, por entender que o saldo negativo composto por compensação de estimativas de períodos anteriores, analisadas nos processos administrativos de final 2009-77, 2009-22, 2008-04, não tinham sido homologados pelos respectivos despachos decisórios, bem como não tinham sido proferidas decisões definitivas nos respectivos processos administrativos, faltando assim a certeza e liquidez do crédito. Sendo assim, a discussão em sede de recurso voluntário gira em torno do crédito não reconhecido no acórdão, recorrido no valor de 165.375,30, referente às 13 compes que pretendem compensar a estimativa do mês de julho de 2004, que compõe o saldo negativo de período anterior, que se pretende compensar com os débitos indicados nas de compras. Resumidamente, é isso. Aí eu estou fazendo a cópia dos pedidos feitos na manifestação de conformidade pela recorrente, que foram repisados no recurso voluntário, tá? E foram, em síntese, exatamente isso. Então, alguma dúvida, presidente e demais colegas, no que nós vamos ter que julgar aqui? Da minha parte, não. Alguém tem alguma dúvida? Então pode seguir, Pagano. A contribuinte faz um pedido preliminar aqui, de decadência do direito da fiscalização rever o crédito que se pretende compensar, porque nós estamos falando de saldo negativo, né, de período anterior, que foi composto por compensação de estimativas, né, e a recorrente alega, como esse saldo negativo foi de período há mais de 5 anos, o direito está fazendo a rever esse crédito teria decaído, tá? Aí eu estou negando o provimento a esse pedido, né, essa preliminar, ou seja, estou rejeitando essa preliminar,
conforme a nota técnica, a COSIT, e o que a jurisprudência que nós já viemos julgando há muito tempo aqui nessa turma, né? Alguma dúvida ou vai julgar essa parte, presidente? Bom, pode dar continuidade? Pode continuar, Pagano. No mérito. Então, o presente processo encontra-se dependendo do julgamento dos processos abaixo indicados, que estão julgando as estimativas de julho de 2004, que compõem o saldo negativo de CSL, que se pretende compensar com os débitos indicados nas ICOMPs dos autos processos em epígrafe. Os processos administrativos, que ainda não terminaram e que analisam as PERDICOMPs, que controlam as estimativas, são os seguintes. São os 3 processos que eu já li no relatório, de final 2009-77, 2009-22 e 2008-04. Algumas ICOMPs tratadas nos processos acima indicados ainda não foram objeto de discussão administrativa definitiva, uma vez que aguardam julgamento pela DRJ ou pelo CARF acerca das manifestações de conformidade e recursos apresentados nos processos acima indicados. Como mencionado acima no relatório, na verificação do saldo negativo de CSL apurado pela recorrente, a DRF desconsiderou parte do crédito oriundo de estimativas de julho de 2004, que foi objeto de compensação parcial ou não homologada. No entanto, a defesa, a Receita Federal, glosar parcelas do saldo negativo relativas às estimativas que foram objeto de compensações não homologadas ou homologadas parcialmente, uma vez que os próprios débitos compensados em DICOMP, conforme parágrafo 6 do artigo 74 da 9.430, serão cobrados por força do que determina o parágrafo 7 e 8º do artigo 74 da mesma lei, concomitante com o parecer da PGFN, né, 84/2014, e o parecer normativo 2 de 2018. Presidente, demais colegas, eu não sei se o Wilson já verificou esse tipo de matéria, mas nós já firmamos entendimento em relação a essa matéria, né, com base no parecer COSIT 2 de 2018. A gente já discutiu isso aqui na nossa turma lá. Que é a compensação com base em saldo negativo de período anterior, composto por compensação de estimativas, né? É aquele giro, né? A nossa turma, até então, pelo menos, ela dá provimento à tese do contribuinte com base nesse parecer COSIT na jurisprudência da Câmara Superior, né? E no parecer da PGFN 88/2014. Agora, eu posso fazer a leitura do meu voto inteiro, novamente, caso seja necessário. É da mesma forma, Pagano. Na verdade, se não for cobrada, ela vai ser cobrada lá. Então, o crédito existe. É exatamente isso. Posso ir ao final do voto? Pode ir na conclusão. Assim, admitir a possibilidade de redução de saldo negativo pleiteado, mesmo que possível decisão definitiva que não homologa as estimativas compensadas, implicará na ilegal cobrança e duplicidade de um mesmo crédito tributário, razão pela qual o acordo recorrido dos pais decisores deve ser reformados para reconhecer integralmente o saldo negativo de CSL pleiteado referente à estimativa do mês de julho do ano calendário de 2004 e reconhecer integralmente o crédito indicado nas ICOMPs no valor de 147 mil e homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido. É como eu voto, presidente. Discussões abertas. Se quiserem votar. Alguém vai se manifestar? Então, vou colher os votos. Marco. Matéria já batida na turma, suscitada pelo saudoso do colegiado Murilo, né? Mas tranquilo, acompanho o voto. Conselheiro Evandro. Acompanho. Conselheiro Júnior. Acompanho. Wilson. Acompanho, relator, presidente. Conselheira Paula. Acompanho também. Luciano. Acompanho, presidente. Também acompanho, unânime. Julgamento encerrado. Seguindo. O item seguinte, Pagano, é a mesma situação? Deixa eu confirmar aqui, presidente. É o final 2009-22. É a mesma. É a mesma coisa, presidente. Se é exatamente igual, não precisamos nem nos preocupar. É isso mesmo? Estou olhando aqui, confirmando o relator. Lógico, questões de valores, não, mas eu digo de matéria de fato e de direito, né? Se é a mesma coisa. Não, mas a matéria é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas não tem a preliminar de decadência, só isso. Deixa eu ver se tem, pera um pouquinho só. Não, tem preliminar de decadência também, presidente. Mas Oi? É exatamente igual.
Presidente? Eu estou ouvindo. É exatamente igual ao outro, só que esse aqui é saldo negativo de RPJ. Sim, mas espera um pouquinho só. É que no outro, você, na finalização do seu voto, você não falou da preliminar decadência aqui, né, Pagano? Não, eu afastei a decadência no outro. Sim, não, eu só digo na conclusão do voto, porque não, eu preciso anotar o resultado na pauta aqui. Então, lá você afastou a decadência e depois tem o mérito, é isso? Isso, e nesse é exatamente a mesma coisa, eu afasto a decadência e no mérito do provimento. Tá, então tá. Ok, todos de acordo? Alguém quer se manifestar a respeito? De acordo. Então, considero da mesma forma que o outro, o julgamento também encerrado nos mesmos moldes. Continuando, agora tem mais um, é o item 126, do mesmo contribuinte, pelo que você me disse, aqui é um pouco diferente, é isso? Sim, presidente, deixa eu confirmar aqui, é o final 2010-13, deixa eu analisar aqui até o final do processo, porque assim eu já resolvo, eu já aviso. Esse é um pouco diferente, presidente. Então, Pagano, faz um relato breve aí e vai ao ponto. Esse eu tenho que falar aqui. Pode ir na sequência. Também é um recurso voluntário, interposto face ao acordo da RJ, que julgou improcedente a manifestação de conformidade, tá? Na declaração de compensação, a de comp final 0309, o contribuinte informou possuir crédito de pagamento devido ao maior de R-fonte. Por intermédio do despacho decisório, do qual o contribuinte tomou ciências em 20 de 10 de 2010, o direito creditório pleiteado não foi reconhecido e a compensação declarada não foi homologada devido à existência de divergência do valor do IR-fonte declarado entre a DIRF e a DCTF. Tá? Reproduz a seguir a informação complementar da análise do crédito. Aqui o que eu estou falando? Eu estou demonstrando o que foi o motivo, né, da informação complementar do despacho decisório pelo não reconhecimento do direito creditório de pagamento indevido do IR-fonte. Pode continuar, né, presidente? Sim, Pagano, pode ir em frente, até o final do voto, a gente discute depois. Tá, em 17 de 11 de 2010, o contribuinte apresentou uma manifestação de conformidade, alegando que, conforme poderia ser dependido da DCTF retificadora, apresentada em 11 de 4 de 2006, referente à segunda semana de janeiro de 2005, teria sido apurado um débito de R-fonte no valor de 53 mil, e que esse débito mencionado no item anterior teria sido quitado da seguinte forma. Aí eu colacionei o quadro que ela expõe aqui. Tá? Na verdade, ela alega que pagou esse crédito por meio de DARF, tá? Que ela pagou o valor de 53.263. C. Que conforme estaria demonstrado na tabela acima, o recolhimento teria sido efetuado em montante superior ao devido, razão pela qual o crédito existiria e seria legítimo. Por fim, requerer o reconhecimento do direito creditório pleiteado e que fosse homologada a declaração e a compensação. Em seguida, foi proferido o acórdão, negando provimento à manifestação de conformidade, por entender que a recorrente não apresentou provas ou explicações sobre a divergência existente entre a DIRF e a DCTF. E a recurso voluntário, ela repisou os mesmos argumentos de defesa. Posso passar ao voto ou alguém está em dúvida? Pode. Ao voto. Tá. A matéria dos autos trata de pedir compensação de crédito de pagamento devido ao maior de R-fonte sobre salário no valor de 10.578,28, o qual não foi reconhecido devido à existência de divergência entre a DIRF e a DCTF, inclusive a DCTF retificadora. Na DIRF, consta o valor de R-fonte do mês de janeiro de 2005 no importe de 105.626,29, e na DCTF, para o mesmo período, consta o valor de 63.841,68. Segundo a recorrente, o crédito de pagamento devido ao maior de R-fonte poderia ser visto pelo confronto entre as DARFs, pagas no valor de 63 mil, e a DCTF retificadora, onde consta o valor do imposto 53.263,40. Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documentos contábeis e fiscais para comprovar que o valor do débito do imposto indicado na DCTF está correto, bem como para demonstrar que se equivocou ao indicar o valor de 105.626,29 na DIRF. Poderia apresentar comprovantes, olerites, livro-razão, diário, LALUR, entre outros, porém nada consta nos autos. Sendo assim, não é possível confirmar qual o valor do IR-fonte é o correto
e, por consequência, não se pode confirmar o crédito pagamento devido à margem de R-fonte. Dessa forma, entendo que o acórdão recorrido deve ser mantido e utilizo seus fundamentos do voto condutor da decisão a qual. É meu voto, presidente. Então, no final, como eu entendo que o acórdão está, na verdade, bem satisfeito, ele satisfez toda a fundamentação e a recorrente não traz nada de novo no processo, nem posteriormente a recurso voluntário, eu conheço do recurso e aí nego o provimento. É como eu voto. Alguém se manifestar? Proposta do relator é negar provimento. Presidente. Pois não, Wilson. Além disso, na verdade, assim, como é fonte sobre salários, né? Na verdade, se foi a maior, além disso, ele está provando também que não foi descontado a fonte do beneficiário, né? Que acho que acredito também não deva estar no processo. É mais um argumento para comprovar que, na verdade, ele não trouxe documento suficiente para comprovar o pagamento maior. Muito bem, podemos votar, Marco? Marco saiu? Marco saiu? Será que caiu? Deixa eu ver aqui no A celular. internet dele. Dá uma olhada no celular dele, aí se ele passou alguma informação. Não falou nada aqui, presidente. Marco, aí, ó, voltou. Voltou. Voltou sem voz. Marco, sem voz. Fico aqui, presidente. Agora voltou. Eu estava escutando, mas não conseguia abrir o vídeo aqui. Deu problema aqui. Mas Proposta de negar provimento. Sim, eu estava vendo aqui enquanto ele relatava e concordo em gênero, grau e número. Prosseguindo, Evandro. Com relator. Na sequência, Júnior. Com relator. Wilson. Acompanhe o relator, presidente. Paulo. Com relator. Luciano. Relator, presidente. Também acompanha a unanimidade, negado provimento, julgamento encerrado. Eu quero fazer uma colocação aqui, pagando vocês, para todos os componentes da bancada aqui. Esses dois processos anteriores que nós julgamos aí, que seriam iguais, eu estou vendo aqui que os valores são diferentes, o tributo parece ser diferente, e o final eles estão exatamente iguais. É isso mesmo ou não é? Porque um dos processos, o final 2010-61, trata de... O segundo processo, presidente, na parte final, o valor está errado. Então, porque eu estou vendo aqui. Eu estou achando estranho, os valores são exatamente iguais, é o mesmo tributo, eu estou achando meio estranho. Então, vamos definir isso aqui, porque senão vai sair errado na ata, né? Além do voto, né? Sim. O senhor prefere que eu fale o valor agora ou pode ser... Não, vamos por etapa aqui, que eu quero ver onde é que, o que você fez aqui. Vou pegar o 2010-61. Esse o valor está certo. O que está errado é o 2040, é o 147 e a CSL. Então, tá. Exatamente. O que está errado é o valor 2009-22. 2009-22. Aí já não é mais CSL, é imposto de renda. Deixa eu abrir aqui de novo. Porque eu acho que acabou colando por cima e ficou o valor errado, mas eu já tinha anotado para ata. E aí? Deixa só o arquivo abrir, presidente, que eu já... Não tem problema, vamos com calma, nós já estamos no final aqui, não tem problema. Vamos fazer direito, que depois esquece, aí acabou. Agora, a matéria de direito, que de fato sejam iguais, os valores e o tributo é diferente, eu acho que é diferente, né? Sim, os valores são diferentes. Eu olhei os perdecontos, fundamento, está tudo correto. Só o final que eu acho que ele deixou colado a... exatamente. Isso é importante, porque eles executar o acordo lá. O do final 2009-22... Vamos começar do princípio. É saldo negativo de RPJ? Porque o outro saldo negativo de RPJ. Tá. Pleiteado, recolhimento estimativo do mês de... Lá era julho. E aqui? Aqui é do ano de 2003. Não. Então, aqui, o outro lá você escreveu, referente estimativo do mês de julho de 2004.
Saldo negativo de CSL, julho de 2004. Aqui é saldo negativo de RPJ, referente a que período? Talvez esteja no começo do seu... Não, eu estou só chegando lá, que eu estou girando a página aqui, ainda não abriu. Tá. Deve estar no começo do seu relatório lá. De janeiro a abril de 2003, saldo negativo de período anterior, saldo negativo de RPJ, presidente. Tá, de que período? De janeiro a abril de 2003. O outro era só um mês, aqui é janeiro a abril? Janeiro a abril do ano calendário 2003, lá era 2004, é isso mesmo? Exatamente. Tá. E o valor desse aqui, reconhecer integralmente o crédito indicado nas DECOMP no valor de, lá era 147, e aqui? Aqui é 443,753,32. Pera de novo, 443? Isso. Que mais? 443,753,32. 753,32. E homologar as compensações, é isso? Uhum. Então tá, resolvido. Bom, então tá. O seguinte foi negado o provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Continuando, julgamento encerrado, pagando obrigado, continuando você também ainda. Não, agora é Luciano. Item 128, gráfica Garten Sul Limitada. Luciano, disponibilize, por favor, o voto. Tá, ele já está disponível, presidente. Faz o relatório e vai ao voto, na sequência. Tem um antes, é o 127. O senhor quer que eu comece pelo 128? 127 vai tirar de pauta. Foi tirado de pauta? Perfeito. Tá, então 128, vamos lá. Gráfica Garten, só deixa eu abrir aqui. Ok, isso. É um recurso voluntário interposto contra a decisão da RJ que manteve a exclusão da contribuinte do Simples Nacional. O motivo seriam débitos com exigibilidade não suspensa. A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade. Ela alega que apresentou diversas perde-compras, e mesmo sem análise dessas perde-compras, ela foi excluída. Ela citou o artigo 34, parágrafo 2º da IN 900-08, que alega que a compensação extingue o débito com homologação, com a devida homologação posterior. A DRJ, ao analisar o caso, alegou que era vedado o aproveitamento de créditos não apurados no Simples Nacional, pois os créditos pedidos para compensação eram provenientes do Simples Federal. Ela apresentou o recurso voluntário. Os débitos estariam com exigibilidade suspensa por 3 motivos, na visão dela. A compensação ainda não tinha sido julgada, ela havia apresentado a manifestação de inconformidade, que suspenderia a exigibilidade do crédito tributário, na visão dela, como disse, e o parcelamento efetuado posteriormente ao prazo. Vou passar, então, ao julgamento, presidente, já antecipando aqui que eu vou pedir para conversão em diligências. Mas, enfim, vamos lá. O parágrafo 9. Quanto à tempestividade, ela é tempestiva, tendo em vista os prazos, de intimação da RJ e da apresentação do recurso voluntário. Começa no parágrafo 10. No parágrafo 10 eu cito aquela situação lá da súmula CARF 22, que indica, portanto, não haveria qualquer problema em relação a isso. Indica os créditos, a autoridade indica quais são os créditos claramente. Então, vou para o 11 já, escrito lá, em que pese a autoridade ter apontado que os pedidos de compensação apresentados com o objetivo de extinguir os débitos que fariam o contribuinte ser excluído do Simples Nacional, indiquem créditos do Simples Federal, folhas 207 e 208, os quais não serviriam para efetivar as compensações, entende-se ser indispensável saber qual foi o pronunciamento conferido pela autoridade competente na análise das declarações de compensação, bem como o desfecho dos processos referentes, uma vez que a certeza pode advir apenas do conhecimento do resultado. Nesse sentido, e com base que é essencial saber o resultado que os pedidos de compensação tiveram, deve o julgamento ser convertido em diligências, com base na verdade material e artigo 29.
Aí eu coloco, na conclusão, diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligências, de forma a encaminhar os autos à unidade de origem, para que esta informe o resultado do exame dos processos que tratam das declarações de compensação indicadas às folhas 2 e 3, sem prejuízo de outras medidas que possa tomar, inclusive a intimação do contribuinte para que o caso possa ser esclarecido. O que houve é que ele alegou que, então, em resumo, né, os débitos, eles tinham pedidos de compensação pendentes em relação a esses débitos. E aí, mesmo assim, a DRJ entendeu que, por ser créditos do Simples Federal, eles não poderiam ser aproveitados. Mas a gente nunca sabe, né? De repente, decaiu alguma coisa assim, ou não foi analisado nos 5 anos, pode ter acontecido. A gente não sabe qual é o resultado que isso pode ter levado. Por isso que eu pedi para a conversão em diligência. Alguém quer se manifestar aí, Marco? Pelo que eu olhei no processo aqui, presidente, a realidade é assim, ó, só para esclarecer para todo mundo, até para mim é interessante, o contribuinte, quando entrou no Simples Nacional, lá em 2007, no segundo semestre de 2007, ele tentou quitar pagamentos do Simples Nacional com prováveis direitos dele do Simples Federal, que, segundo ele, teria recolhido a mais. Só que o Simples Nacional não permite compensação como forma de extinção do crédito tributário, até porque o Simples Nacional envolve os 3 entes da federação. Então, a União estaria pagando, se, por exemplo, nesse caso dele, a União estaria pagando pela parcela do recolhimento do Simples Nacional, do ICMS e das prefeituras e dos estados. Então, por isso que o Simples Nacional não permite compensação para quitar pagamento. E aí, ele insiste nessa tese. Eu olhei aqui a peça de manifestação e a peça recursal, bem simplórias, e a decisão da BRJ, para mim, já bastou no assunto. Olha, aqui nessa discussão aqui tem um impedimento legal, tá? Isso é norma lá, o Simples Nacional impede, tem IN tratado disso, a IN 900 fala sobre isso, que Simples Nacional não pode ser quitado com tributos federais, nenhum tipo de compensação na área federal, tá? O Simples Nacional tem que pagar. E ele acha que tem esse direito e tal. E até a própria decisão da RJ dá o caminho para ele. Olha, não pode, não tem. Nesses casos, tem que pagar o Simples Nacional mesmo e pedir uma repetição do indébito, o que tu eventualmente está discutindo lá no Simples Federal, mas há um impedimento legal. Então, assim, eu pelo que eu olhei nos autos e pelas manifestações do contribuinte, eu já me satisfaço dizendo que é uma questão de direito impeditivo aqui do contribuinte, e já antecipando, eu vou divergir para negar provimento, Luciano. Perfeito. Luciano, pode falar. Presidente, eu pensei nisso também, mas Deixa eu só fazer uma colocação para você, Luciano, e para o Marco. Pelo que eu li do seu voto, e eu li também aqui, eu ouvi você está na dúvida se isso seria só do Simples, é isso que você está querendo dizer? Não, eu estou na dúvida qual o desfecho do processo. Por exemplo, imagine que passou o prazo de homologação da compensação e houve uma homologação tácita dessa compensação. Ou seja, seria tido como reconhecida a compensação. E aí, eu não sei quais são as vertentes. De repente, o contribuinte pode ter ingressado com uma ação judicial, pode ter acontecido alguma coisa. Ou seja, efetivamente, eu não nego que não se possa aplicar os créditos do Simples Federal no Simples Nacional. Só que eu preciso ter certeza com o que houve com esse pedido. Se eu partir de um pressuposto sem ter certeza, pode ter havido uma série de outras coisas ocorridas no meio, como, por exemplo, a homologação, ou de uma ação judicial, ou de qualquer outra coisa, que tenha gerado efeitos. Então, foi por isso que eu pedi a conversão de diligência, para a gente ter certeza, efetivamente, se foram negados, se foram apreciados, se foram homologados, se não foram, para efetivamente a gente negar, né? Ou não, se for o caso. Só isso. Deixa eu falar aqui sobre isso, Luciano. A própria decisão do DRJ esclarece isso. No PERDECOMP dele, ele nem está pedindo para extinguir, a compensar com débito do Simples Nacional, até porque o PGD do PERDECOMP impedia colocar o código do Simples Nacional. Então, no PGD do PERDECOMP, ele colocou ainda, para piorar a situação, o código do Simples Federal, que já nem existia mais na época. E o PGD aceitou.
Tá? Então, assim, ó, a decisão da DRJ tem lá um parágrafo que comenta isso. Então, eu acho assim, ó, mesmo que poderíamos cogitar essa hipótese, o que eu acho que não convalidaria, os PTCOMPs, ele está pedindo para compensar com algo que existe também, que é o Simples Federal. Então, a própria decisão da RJ comenta lá, ó, o contribuinte informou nas compensações apresentadas débitos com código 6106, Simples Federal. As compensações que ele quis pagar no segundo semestre de 2007, que já era Simples Nacional. A razão pela qual o PDCOMP permitiu a inclusão daqueles valores, já que os débitos do Simples Federal era permitida a compensação, mas naquele momento não existia mais, mas o PGD aceitou, não estava vedado no PGD. E esses débitos com base não poderiam ser extintos, porque o Simples Nacional, a decisão da RJ analisou isso e disse, olha, mesmo que nós considerarmos esse pedido de compensação, ele está pedindo algo que existe mais, que é o débito de Simples Federal. Entendi. Bom, a posição do Marco é divergir da diligência e negar provimento direto, é isso? Exato. Presidente, Sim. Evandro? eu queria questionar o relator se essas opções que ele está levantando são possibilidades ou se o contribuinte levantou essas questões e trouxe algum indício delas. Não, são possibilidades, Evandro. Eu levantei essa questão. Eu não estou certo para negar o provimento. Eu não tenho certeza. Ok. Satisfeito. Obrigado. Pagano, votando. Proposta do relator é de converter em diligência, o Marco divergiu para negar provimento. Eu vou para a diligência, presidente. Evandro? Com a divergência. Bem bastante seguro com a divergência nesse caso. Ok. Júnior? Microfone. A divergência. Com a divergência. Wilson? Eu também estou, com certeza, já eu acompanho a divergência. Divergência. Paula? Eu olhei o processo também, vou com a divergência. Também vou com a divergência, então, por maioria, né, de votos, negado o provimento, vencido o relator. Marco Rogério faz esse voto. Foi o Evandro? Não, agora é você. Agora é você. Tem muito. Nem não. Não tem muito já. Continuando, julgamento encerrado, negado o provimento, vencido o relator. Sequência é seu também, Luciano, escola, item 129, escola Santa Bárbara. Por favor, o relatório e o voto. Tá. Deixa eu abrir aqui somente. Escola Santa Bárbara, né? Tá. Sim. Breve relatório, então. O caso se trata de recurso voluntário interposto decisão da RJ na manutenção de indeferimento da opção pelo Simples Nacional, débitos com exigibilidade não suspensa, na impugnação. Em suma, a contribuinte alegou que não foi notificada, ela descobriu pelo site, tinha sido excluída, né? Aliás, que tinha sido indeferido o pedido. A exclusão sem notificação gera prejuízo em virtude da concorrência com outras pessoas. A lei complementar 123 estaria eivada de vícios, inclusive infringiria livre exercício, atividade econômica. O artigo 17 da lei complementar 123 seria inconstitucional e que os débitos sejam recalculados não em virtude da Selic. Tá, depois disso foi emitido, depois que ela alegou isso, foi emitido o termo de indeferimento pelo Simples, né, porque ela constatou pelo site que havia sido indeferido sua opção, então depois que ela apresentou a impugnação, daí foi emitido o termo de indeferimento pelo Simples, tá, na fundamentação que havia débitos. Foi para a DRJ, a DRJ entendeu que os créditos efetivamente impediam a aderência ao sistema, que ela teve possibilidade de regularizar os débitos, mas não fez, e sobre a inconstitucionalidade alegou o artigo 26A, né, que não cabe àquele órgão a análise da inconstitucionalidade. No recurso voluntário, basicamente, ela alegou que a DRJ não enfrentou a questão da legalidade, e ela reafirmou todos os argumentos.
eu vou para a questão da tempestividade na cláusula nova. Passo para o voto, então. Analisando a tempestividade, conclui-se que é tempestivo. Em vista da documentação juntada, tem ali as folhas, né, e a data, e razão pelo qual conheço e passo a apreciá-lo no mérito. No mérito. Parágrafo 10. Inicialmente, quanto à alegação de inconstitucionalidade, deve ser citada a súmula CARF número 2, a qual dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária. Tal enunciado encontra fundamento também no artigo 26A do Decreto 70.235, que prevê que no âmbito do processo administrativo fiscal não cabe ao órgão de julgamento afastar a aplicação de lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, a menos, obviamente, que o Poder Judiciário o tenha feito. Essa análise se aplica aos argumentos do recorrente, que dizem respeito sobre a aplicação de princípios e se tratar de sanção política em virtude da súmula citada. A alegação de ilegalidade vai no mesmo sentido, porque ela alega inconstitucionalidade e ilegalidade, né? Aí a alegação de ilegalidade vai no mesmo sentido, mas com fundamento diverso, pois ela parte do pressuposto que afrontaria uma lei. Contudo, traz-se lei complementar a ser analisada aqui, né? Sendo que esta não teria como afrontar outra lei, pois estaria no mesmo âmbito hierárquico em relação às demais leis. Assim, se houvesse dispositivo da Lei Complementar 123.006, que dispusesse contrariamente a dispositivos de outra lei, esses seriam revogados pela premissa de que lei posterior revoga lei anterior. Quanto à questão da ausência de notificação, entende-se que os parágrafos 1º A mais incisos e 1º B mais incisos do artigo 16 da Lei Complementar 123.006 não poderiam ser utilizados como fundamento legal no presente caso, pois, conforme citado na própria decisão da DRJ, tais parágrafos foram inseridos na Lei Complementar 123.06, pela Lei Complementar 139, de 10/11/11. Portanto, depois da apresentação da impugnação, em 5/5/2011, bem como lavratura do termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional, em 11/5/2011, 11/5/2011. Os parágrafos não estavam em vigor à época dos fatos sobre os quais se pretende que rejam. Contudo, é para se constatar que não houve qualquer prejuízo à contribuinte, pois, uma vez que ela tomou conhecimento, apresentou sua impugnação, a qual foi admitida tempestivamente e julgada. Apresentou o recurso voluntário. Só um minutinho, por favor. Apresentou o recurso voluntário, o qual está sendo julgado. Os efeitos suspensivos do processo, quanto à opção do Simples, têm sua aplicação de forma adequada. Ou seja, a contribuinte continua no Simples, por força do efeito suspensivo do processo. E os seus... desculpa, aqui eu acho que eu errei, né? Ela não está porque foi indeferimento, né? E os seus direitos e garantias, tais, mas isso não muda o efeito que garante os direitos e garantias dela, né? Tais como a ampla defesa, contraditório, foram observados. Tendo isto em vista, não há anulação do ato administrativo, em tese omisso, que não causou nenhum efeito negativo ao contribuinte, sendo que este tomou a iniciativa de se defender. Assim, entende que a omissão da notificação deve ser superada para os fins do presente caso. Por outro lado, entende-se que a diretriz estabelecida pela súmula CARF número 22, que prevê que anula o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei 9.317/96, se limita a consignar a exigência de pendências perante dívida ativa da União, no SS, sem a indicação dos débitos inscritos, cuja exigibilidade não esteja suspensa, é aplicável ao caso. Ao analisar os autos, é a diretriz, tá? Não a súmula. Ao analisar os autos, especialmente as folhas 27 e 30, percebe-se que nem a recorrente, nem a autoridade administrativa indicaram na documentação constante nos autos a descrição dos débitos que impediram a requerente de optar pelo Simples. Ao analisar as decisões que fundamentaram a referida súmula, bem como outras, verificou-se que a falta de indicação resulta em motivação inválida, infringindo assim o princípio da legalidade. Transcreve-se a ementa de algumas dessas decisões. Eu trouxe aqui uma jurisprudência, algumas decisões do CARF. O exame dos fatos e dos documentos leva a crer que a premissa é aplicável ao presente caso, sendo, portanto, o termo de indeferimento da opção do Simples nulo, uma vez que esse não contém os dados necessários à identificação dos débitos que impediram a contribuinte de decretar no Simples.
É para se constatar também que a omissão de tais dados não permite que o contribuinte elabore defesa adequada e específica, uma vez que, não identificando os débitos, não teria possibilidade de formular defesa, o que afeta também o contraditório e ampla defesa. Sobre a aplicação da súmula específica para o Simples Federal no Simples Nacional, já houve decisão nesse sentido, nesse conselho. Aí tem ali a jurisprudência também. Conclusão. Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao presente recurso de forma a declarar a nulidade do termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional. Debates abertos. Bem, e aquela folha, Luciano, das folhas 27 e 29, não te satisfez ali? A relatório de pendências, a opção pelo Simples Nacional, que consta o débito, consta o valor, a competência. Peraí, só um minutinho, qual que foi o... folhas 27? É, 27. Não, é só um número, né? Não, mas tem o valor ali e competência também, ó. Onde? Embaixo ali, estabelecimentos tais, lista de débitos, a Mas competência... só de um deles, né? É, mas de qualquer maneira, bastante ter um. E assim, ó... E dos outros? Ó, são 6 débitos. Ele aposta a lista de competência. Competência 02-2003, valores R$100. Mas de qual? Qual deles que ele está se referindo? É todos? É um só? Estabelecimento. É que eu tenho que ver essa súmula 22 aí, qual é a base dela, né? Porque a redação dela não é muito taxativa, né? É nulo ato declaratório de exclusão do Simples Federal. Isso, ela... Veja... Só um momentinho, aqui é Simples Nacional. Isso mesmo. Veja, foi por isso aqui. Por isso que eu falei durante o julgamento, que eu falei, olha, não é a aplicação da súmula, é a diretriz estabelecida pela súmula. Essa é a diferença. Então tá, como não é assunto simulado, eu não conheço o recurso voluntário. O recurso voluntário do cara é só coisa de constitucionalidade, prejuízo. Isso. Com todo respeito, é uma bobagem com essa recursal. É uma questão de conhecimento aqui, já que não há uma súmula que nos vincule a decidir aqui, por uma questão de ordem pública, tá? Eu vou já me posicionar para não conhecer do recurso. Tá. Qual é o seu argumento para isso, Marco? É só o senhor abrir lá a peça recursal dele. A peça recursal dele é assim... O que diz a súmula 23 aí? A 22 é Simples Federal, e aqui nós estamos discutindo o Simples Nacional. O que diz a súmula 22? Eu posso ler, presidente? Pode. É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei 9.317, de 96, que se limite a consignar a existência de pendências perante a dívida ativa da União ou do INSS, sem indicação dos débitos inscritos, cuja exigibilidade não esteja suspensa. Eu acredito que é possível... Parece que o caso não foi esse aí, pelo que o Marco falou. Não, veja. O que eu estou falando é isso. Eu não estou aplicando a súmula aqui. Eu apliquei a diretriz. Eu falei, olha, no parágrafo 12, por outro lado, entende-se que a diretriz estabelecida pela súmula do CARF. Por quê? Porque se ele não conhece quais são os débitos, não foram indicados quais são os débitos, apenas a numeração dos débitos, ele não tem a possibilidade de defesa. Ou seja, ele mitigaria a possibilidade de defesa. E aí que eu acho que entra em questão de ordem pública, inclusive. Palavra com o conselheiro Wilson. Presidente, veja, quando ele faz a opção pelo Simples Nacional, que é a opção, né? A gente está tratando aqui sobre o indeferimento da opção. Quando ele faz a opção pelo Simples Nacional, ele vai acompanhando pelo site qual que é o trâmite do processo de análise do pedido dele de opção. E nessas pendências estão os débitos lá. E até ele tem 30 dias a partir do conhecimento desses débitos para poder estar fazendo a regularização. Então, ele tem o prazo, ele tem acesso aos sistemas. Esses débitos aqui, esses que são do débito, tem um número aqui, é o número que são os IPs, né, que são aqueles da Previdência. E tem os outros débitos que são não previdenciários, que são com a Receita Federal
de um dos estabelecimentos e do outro estabelecimento. Então, eu acho assim, ele tinha ciência de quais eram os débitos, sim. Então, só para o Luciano falar, nesse caso, não. essa posição que o Luiz colocou, o entendimento, né, eu só estou ratificando e colocando para discussão, o contribuinte, o modus operandi nesse caso é esse, o contribuinte tem que se acessar o sistema e acompanhar, é isso, não tem outro tipo de procedimento, é esse, eu sabia disso. Né? Pode falar, Luciano. Perfeito. Presidente, eu só gostaria conselheiro Wilson, eu gostaria de perguntar se tem alguma previsão legal que dispensa a autoridade de indicar quais eram os débitos, ou a obrigação do contribuinte de saber quais eram os débitos no momento que ele foi... Porque, veja, senão a gente dispensa praticamente toda a atividade A previsão, Luciano, a previsão está na lei, no sentido que a lei remete a regulamentação ao conselho gestor e por regulamentação. É uma lei complementar que ele tem que estar fazendo acompanhamento pelo site. Isso aí tem previsão. Igual a Receita nunca faria uma coisa dessa sem ter previsão legal. E outra coisa que é importante aqui, ó, é que o contribuinte que trouxe esse extrato, tá? Às vezes ele pega um resumo lá da tela da internet. E muitas vezes esses extratos, eles ligam para mais informações. Então, ele que trouxe essa informação aqui, resumida. Tá? Então, e ele nunca alegou isso. Né? Não alegou nem na manifestação, e a peça recursal dele, ele só traz questões que é prejudicado em relação às empresas do lucro real, não sei o que é um prejuízo. 5 parágrafos que não falam nada. Eu entendo que a autoridade administrativa ela precisa esclarecer de maneira suficiente para que o sujeito possa... Não, mas é o seguinte, ele foi delegado, tá, no sistema, e ele que trouxe a manifestação de conformidade trazendo essa folha aqui, que não significa que foi aqui ele tem conhecimento. É que hoje não é o que ele recebe em papel, é que ele consulta, também tem disponível ele consultar, que nem o Wilson agregou. Eu entendi o ponto de vista do Luciano. O Luciano entende que todo procedimento deveria permanecer dentro daquele rito. Hoje, na verdade... mudou, mas de qualquer maneira o ponto de vista dele, cabe a nós aí que cada um colocar a sua posição. Alguém mais quer falar, Evandro? Presidente. Mãozinha aqui de lado, por favor, senão eu não consigo. Eu vou frisar que você aprendeu muito com o Simples Federal. Então, algumas coisas foram aperfeiçoadas. Aprendeu com os erros, né? Exatamente. Não que o Simples Nacional também não tenha os seus, né? Mas, originalmente, alguns foram corrigidos. E essas das pendências foram deles. Isso estava disponível no site, o contribuinte entrava lá, e a lei diz que ele tem que entrar lá, e ele poderia acompanhar as pendências dele. Então, acho que não cabe alegar nesse caso, tanto que a súmula não se aplica nesse caso. Não cabe se alegar aqui que ele não tem conhecimento desses débitos. Caberia ele acompanhar a opção dele, consultar o sistema, para ele ver as pendências no nome dele. Paula. Eu ia dizer que eu me sensibilizo também, Luciano, com o contribuinte, acho que até os valores deveriam ter sido apontados, mas quando eu avalio o recurso voluntário do contribuinte, eu também acredito, já até antecipando meu voto, por não conhecer do recurso por falta de dialeticidade. Ele não traz nenhum argumento para rebater o acordo de manifestação de inconformidade. Eu acho que se a gente for ler a peça recursal, ela é totalmente... É uma cópia, né, praticamente. Assim, ela não diz nada. É uma peça colada ali que não traz nenhum argumento para socorrer o contribuinte. Bom, acho que está bem discutido a proposta do relator converter em diligência. Marco Rogério. Presidente, só mais uma coisa. Até para poder estar dando um subsídio aí para o relator. O artigo da Lei Complementar 123, né? O artigo, parágrafo 1A do artigo 16, diz o seguinte: a opção pelo Simples Nacional implica a aceitação do sistema de comunicação eletrônica destinado, dentre outras finalidades, entre o inciso primeiro, cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos relativos ao indeferimento de opção, a exclusão do regime e ações fiscais. Então, acho que está claro, né, que ele teria que estar fazendo acompanhamento pelo site, nesse caso. Perfeito. Desculpe, conselheiro, eu não consigo vislumbrar, mas enfim. Bom, o Luciano mantém a posição dele de conversão em diligência. Marco. Eu fico só na dúvida de negar ou não conhecer a proposta. Eu vou divergir. Eu acho que a peça recursal dele não agrega nada. Essa questão levantada pelo Wilson, a própria decisão da DRJ comentou esse artigo, aí
Mas você não conheceria, e a Paula também se manifestou nesse sentido, não conheceria por quê? Qual é o motivo de não conhecer? Essa recursal não fala nada, Mas ele não fala nada, a gente nega provimento. Agora, não conhecer é uma situação um pouco mais delicada. Mas é o caso. Um de cada vez, por favor. Aqui, ó, eu vou ler rapidamente a peça recursal, é bem curto, não vai gastar 30 segundos. O direito. Nosso pergaminho constitucional garante, entre outros, o tratamento isonômico entre os nacionais. Tá bom, tudo bem. Tudo bem, e daí, Marco, o cara escreve o que ele quer. Eu acho que não conhecer é uma coisa... Se ele tivesse discutindo as coisas... A gente não conhece para o artigo 26A, que é só matéria constitucional, ele está atacando juízo de valor que nós não temos competência para abordar. Está falando só de matéria constitucional? Matéria constitucional, de coisa, em nenhum momento ele, sabe, comenta alguma coisa concreta. As razões, diante dessa absurda, metendo os argumentos trazidos desse bloqueio, umas coisas assim, sabe, uma viagem jurídica. Viajar não é não conhecer, viajar... Não, mas posso falar? Pode falar, João. Eu até porque eu fiz, já adiantei que seria do mês que vem, tem um processo, vou até ver se eu acho ele aqui, em que eu estou realmente não conhecendo exatamente por isso. Porque a DRJ mostrou item por item o porquê, um voto totalmente... E o cara simplesmente repetiu o recurso sem contestar nada. E aí não é nem princípio da dialeticidade, não, tem um artigo específico no CPC, que nesse caso, porque é como se você não recorresse, entendeu? Mas, enfim, eu só estou dizendo que, nesse caso, eu até para ser coerente com o que eu vou colocar, vou tentar achar ele aqui, seria não conhecer. Tá bom, vamos votar, então. Por isso que não pode ficar muito em dia na votação, que aí começam a fazer estudos acadêmicos aqui, votando. Não, Rogério, tanto faz, o resultado final vai dar na mesma. Marco Rogério, votando. Marco, eu vou cortar sua voz. Vota. A única coisa concreta na peça recursal dele, ele diz que o artigo 17 da Lei Complementar 123 é inconstitucional. Que vemos que ele espera, ela diz isso. Tá? Que é uma lei inconstitucional, iníqua, perante a Constituição. Isso é questão de constitucionalidade. 1, 2, 3, vota. Eu divirjo para não conhecer. Pagano. Eu vislumbro como relator uma matéria da lei pública, vou com o relator. Você está convertendo a diligência? Não, é para dar provimento. Dá provimento. Desculpa, Luciano. Dá provimento. Tudo bem. Evandro. Eu conheço do recurso e nego o provimento. Eita, abre 3. Júlia. Não conhecer. Agora vocês esperam. Wilson. Eu estou vendo aqui a peça recursal, pessoal, presidente. Eu também sou inclinado a não conhecer o recurso. Paula. Não conheço o recurso por falta de pressuposto de admissibilidade. Se eu votar de coisa, vou ter que ter segunda votação. Vai ter de qualquer maneira. Vai. Não conheço pelos mesmos motivos dos outros. Você, mas eu não votei ainda. Sim. Eu vou conhecer, eu conheço e nego provimento, empatou, o meu voto diferencia, então vamos votar de novo, tirando fora o dar provimento. Só sobrou não conhecer e negar provimento. Marco. O Luciano é o relator. Eu não conheço, presidente. Não conhece. Só tem essas hipóteses, né, agora. Né? Tem negar ou não conhecer? Eu não conheço. Marco. O relator não conhece. Eu não conheço também. Eu vou acompanhar a sua, né, na verdade. Pagano. Vencido eu não conheço. Não conhece. Evandro. Eu conheço e nego o provimento. Júnior. Não conheço. Wilson. Não conheço. Paulo. Não conheço. Eu conheço e nego provimento 6-2, por maioria não conhecido o recurso do contribuinte. Tá? O voto vencedor fica para quem suscitou toda essa celeuma aí.
Foi o relator. Já sabe quem é, né, doutor Marco Rogério Borges. Então, continuando. Castigo. Oi? Falei que é castigo. Olha, pô, vamos lá, preste atenção. Castigo. Prestem atenção. Vou dar 2 minutos de intervalo que eu vou tomar um remédio, já volto e a gente tem mais 2 processos para encerrar, tá?